Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O nosso convidado de hoje no Café com Política, nessa nossa jornada pelo Mercado Central, é o vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que aparentemente, para quem está aqui nas imagens nos acompanhando, está bem empolgado com a chegada ao Mercado Central. Muito bom dia, vereador, como vai? Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia quem está nos escutando aí. Olha, hoje não é Café com Política, hoje é política com um cafezinho e pão de queijo da dona Zelinha aqui do Mercado Central. Gente, que bagunça chegando aqui, gostosa, toda a diretoria do Mercado Central me recebendo, tá nesse lugar, é muito especial. Porque eu venho aqui desde criança, sou vizinho, tô a 3 quadras daqui, vim caminhando para cá, cumprimentando vizinhos, taxistas, moradores, e já chegando aqui, claro, me fartei, só que não me fartei muito para esperar vocês dois, para depois do programa a gente comer mais ali no Mercado Central. Eu vou explicar para quem tá nos acompanhando no rádio, no dial apenas, que neste momento, na mão direita, Gabriel Azevedo segura um pão de queijo, já devidamente mordiscado por ele, e do lado esquerdo tá com uma xícara de café, de um excepcional café que nós temos aqui diariamente também no Mercado Central. Vereador, então vamos começar aqui a nossa conversa exatamente sobre o Mercado Central. O senhor já há algum tempo, nas suas gestões como vereador, tem falado bastante sobre a tentativa de melhorar a característica para se empreender na cidade, para tornar a cidade algo mais fácil, com uma tranquilidade maior para quem gostaria de empreender na cidade. Especificamente para os mercados, que tem uma característica tão importante, é quase uma simbiose com o centro da cidade, com muito do que o Estado tem, que ideias o senhor tem colocadas ou pensa, seja de modernização, ou é de manutenção, ou é de preservação, passando por essa estrutura que o senhor desconhece tão bem aqui do mercado? Cara, nós aqui temos uma oportunidade de deixar Belo Horizonte ainda mais no mapa do planeta. Vamos colocar aqui os equipamentos, com todo o carinho que eu tenho pela diretoria do Mercado Central, ele vai ser ajudado por uma melhoria na região geral. Vamos pegar Raul Soares e o que aconteceu recentemente na Galeria São Vicente, com a criação e a fusão ali de vários novos estabelecimentos, como também aconteceu no Mercado Novo. Eu me lembro de ir lá no início com o meu xará Gabriel e falar, olha, isso daqui tem um potencial enorme. As pessoas imaginam, é um prédio praticamente abandonado e hoje também uma referência. Você junta Galeria São Vicente, Mercado Central, Mercado Novo, isso daqui vai se potencializar mais com, vou botar 3 ideias rápidas. Primeiro, essa região pode e deve ser muito mais habitada. Ontem eu estava assistindo a reunião do Conselho Deliberativo do Patrimônio e o tombamento de um edifício, por coincidência, o meu aqui na cidade, porque ele é um modelo de morar do passado e do futuro. Uma ideia de sair caminhando, ou seja, você ter mais gente aqui no entorno da Raul Soares e do mercado. Quando você olha Augusto de Lima, o entorno, ainda há vários lotes completamente vazios. E por que é que não se empreende para construir aqui? Porque há uma burocracia excessiva e regras que desmobilizam as pessoas de morar no centro. Então o mercado ele tem que ser coalhado de gente morando no entorno para que a qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, haja circulação e por isso segurança no entorno e gente dando vinda aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos, em matéria de turismo, avançar profundamente em serviço. Ou seja, há que se ter, eu falo isso muito aqui com o Ricardo e com o Luiz, esse estacionamento aqui, nós podemos dar um jeito de ter ainda mais restaurantes, mais atendimento. Quem quer vir no Casa Cheia, como eu, às vezes fala, não vou porque tem uma fila. E a gente não pode deixar esse espaço todo aqui para carro. A gente pode criar mecanismos de mobilidade e de ocupação que valorizem ainda mais estabelecimentos e facilite a vida de quem está querendo empreender aqui no mercado. E terceiro ponto que eu acho muito fundamental é a liberdade econômica. A papelada, a burocracia, sabe? Tudo que se faz contra quem quer empreender nessa cidade é deixar os empregos de lado e a não valorizar esse patrimônio enorme que nós temos aqui no Mercado Central. Eu falo com carinho porque, sabe, esses dias eu estava aqui inaugurando a estátua da Dona Lucinha, que vinha aqui escolher ingredientes. Eu venho aqui, eu lembro de chegar aqui com a minha avó para colher o que ela ia fazer, o pão de queijo que ela fazia em casa, sabe? É família, é gente, é comer o bife lá na loura. Sabe, tá aqui no Mercado Central e se sentir belo horizontino, e eu tenho muito orgulho disso.
Agora a gente fala de uma questão também de segurança, né? Foi citado também já nessa conversa, Gabriel. Mas a gente fala principalmente da segurança no centro de Belo Horizonte. A gente vê de fato um centro um tanto quanto abandonado. E as pessoas já criaram essa visão do centro de BH como um local perigoso, um local que você não pode transitar. A gente consegue de fato mudar a realidade que a gente tem hoje? Você vê um movimento da prefeitura, né, que é quem pode fazer isso, dos comerciantes também, que tem participação ativa e importante da população. Você vê esse movimento para que a gente consiga mudar de alguma forma essa visão que tem hoje? É completamente possível mudar o centro, mas o que a prefeitura faz é apenas propaganda. Vou pegar 3 exemplos aqui de projetos que a prefeitura lançou recentemente. Centro de todo mundo. Um PowerPoint, uma carta de intenções e nenhuma medida prática para a cidade. Questão de pessoas em situação de rua. Um PowerPoint, uma carta de intenções, nenhuma medida prática para a cidade. BH mais feliz, nenhuma medida aqui para o centro relevante para que essa parte fique feliz. Já falei que a prefeitura quer mudar o centro, é simples, tem que fazer uma acupuntura urbana. Vamos começar por os lugares mais complicados. Eu estou falando do meu bairro, né? Do lugar onde eu vivo e conheço há 37 anos. Tupis com Rio de Janeiro. Vim para cá caminhando. Há momentos do dia em que, de manhã, de tarde, o centro tem pontos focais onde o perigo, a segurança fica em jogo. E são as mesmas pessoas, do mesmo jeito, por causa da lógica ali da cidade. Prefeitura, nada a respeito. E à noite, o centro aí fica um pouco mais complicado em algumas regiões, Praça da Rodoviária, Praça da Estação, por 2 fatores. O primeiro, não tem moradia. Vamos pegar, por exemplo, ali a Praça da Rodoviária, Praça Rio Branco. Existe um edifício na final da Afonso Pena, muitos andares, completamente vazio. Vazio. Se você tivesse ali pessoas morando, retrofit, habitação, ou seja, o prefeito se arvora a entregar uma cartinha de intenções para a região ali do Padre Eustáquio, onde era o aeroporto. E esquece que na porta da prefeitura tem 3 imóveis vazios. Na Afonso Pena, de onde ele trabalha, até a Praça da Rodoviária, nós estamos coalhados de prédios abandonados e não há incentivo real para que haja um retrofit. O prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, o 551-23, que não faz nenhum empreendedor querer retrofitar a cidade. Por que não, vereador? Porque ele não tem os incentivos que coordenam uma competição organizada com a região metropolitana. Vocês viram o IBGE? O IBGE fez da nossa região metropolitana uma cidade que diminui, Belo Horizonte, enquanto as da borda aumentam. Ou seja, a região cresceu como um todo e Belo Horizonte encolheu. O censo, né? Exato. Por quê? Porque tá mais fácil morar em Nova Lima, em Betim, em Contagem. Nós temos uma região metropolitana que compete com Belo Horizonte e a burocracia, o atraso, a ausência de incentivo faz com que o empreendedor não queira pegar um lote ou um prédio que tá vazio e fazer. Vou te dar exemplos do que não tem nessa lei. Não é para pagar IPTU. Tira o IPTU ali. Ah, mas o caixa da prefeitura. Amigo, o que nós estamos falando aqui? Você realmente vai querer um prédio vazio esse tempo todo? Então, assim, a lógica do IPTU não modifica-se. O empreendedor continua tendo o seguinte, um conjunto de burocracias para pegar um prédio que está abandonado no centro e transformar em residência. São Paulo, Rio, quando você pega um prédio assim, o banheiro não precisa ter janela. Aqui é obrigatório. Só isso já dificulta a vida de todo mundo, dentre outras adaptações. Então, o grande ponto para o centro de Belo Horizonte é encher isso aqui de moradia. E há uma demanda? Claro que há uma demanda. Prédios muito grandes, que são vizinhos meus ali, os apartamentos mais antigos no centro, tem 250 metros, 300 metros. O que o proprietário está fazendo? Ele aluga os quartos, geralmente 4 quartos, um para cada pessoa. E não são estudantes, não é uma república. Você tem profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, que falam, sabe o que eu quero para minha vida? Eu quero não precisar do carro, ir trabalhando para o trabalho e caminhando para o trabalho. Ter na minha porta esse conjunto de equipamentos que o centro oferece, o mercado, lojas, vida, cultura. Poxa, eu moro do lado do Sesc Paládio, posso ir ali no show, vou caminhando pro Palácio das Artes,
ter um conjunto sem fim de bares e restaurantes. Isso para mim é vida em cidade. Parece que a prefeitura não entende isso. Deixa eu entender isso um pouco mais a fundo, vereador, para pensar o seguinte. Do ponto de vista, então, daquilo que o setor construtivo, que é quem vai colocar a mão na massa, digamos assim, para fazer retrofitagem ou para fazer expansão do centro, para fazer modificações específicas urbanísticas também na cidade, qual é a demanda que eu imagino que o senhor tenha ouvido deles, do que deveria estar no projeto para que isso acontecesse? É redução da outorga onerosa? Incentivos fiscais, claro, incentivos fiscais, porque você tem já um movimento da cidade, de onde é que as pessoas acham que é morar bem. Nós temos que mudar a consciência do cidadão falando, não, olha, aqui vale a pena. E claro, se o preço é o mesmo, as pessoas continuam com aquela ideia, não, vou morar num lugar onde eu vou ter o meu carro, a minha garagem, mais segurança, é mais limpo. Esses dias eu vi o prefeito, acho que na segunda-feira, questionado sobre a limpeza de Belo Horizonte, falou que tá tudo certo. Gente, tem um órgão, assim, criado para isso, uma subsecretaria de zeladoria, que só tá no papel. Então você precisa de incentivos fiscais, isso é fundamental. E é uma relação de que, beleza, eu estou abrindo mão um pouco da arrecadação aqui para ali na frente ampliá-la, à medida em que isso gera mais lojas, empreendimentos e tal. Então, primeira coisa é incentivo fiscal. Segunda é mudanças no código de posturas e nas regras de construção na cidade. Ou seja, você não pode dificultar quem quer pegar um prédio antigo e retrofitar. E terceiro, que eu acho que é o mais fundamental, é criar uma cidade cuja lógica não está no carro. Não adianta adensar no centro, se a gente tiver que colocar várias vagas de garagem. Nós precisamos de prédios adensados, com unidades pequenas, sem garagem. Vai ter gente? Vai. Se você olhar no entorno do mercado novo, ou do mercado aqui que nós estamos falando, aqui já tem uma densidade mais colocada, mas na Tupias, Olegário Maciel ali, você tem galpões, lotes vazios que podem espichar sim com adensamento sem garagem, porque aí estudantes, jovens, profissionais liberais vão querer morar, claro, ao lado dessas âncoras aqui, o mercado e tudo mais. Isso não é feito porque eu escuto aquela lentidão, é difícil, horas, tudo é difícil, mas tem que fazer porque outras cidades estão fazendo. O que me inspira nisso? O que o Washington Fajardo, secretário de Política Urbana do Rio de Janeiro, fez naquela cidade. Nós não chegamos no patamar de ter um centro como tem Rio de Janeiro. Porque o centro do Rio de Janeiro, ele deu 6h, acabou. Porque lá é só prédio comercial, não tem residência. Nosso não. Aqui você tem uma vida no centro ainda pujante que pode ser aprimorada e criar essa região mais limpa, mais segura, mais habitada, porque é linda, sabe? Assim, nós temos aqui joias arquitetônicas que estão vazias, lotes que podem ser adensados com outros equipamentos residenciais e eu te garanto, o centro vai ficar, aí sim, uma joia ainda mais preciosa para Belo Horizonte. Para não ter garagem, obviamente, não pode ter carro, né? E a gente precisa de um transporte público. Claro. As coisas são interligadas. E como garantir, talvez, aí um transporte público que funcione, que faça a ligação dos pontos da cidade, né? E da região metropolitana, que é muito importante para Belo Horizonte, de uma forma que, de fato, funcione, de qualidade, que seja acessível também para a população. O que eu gosto é que quando eu falo aqui, eu não falo só do que eu acho que tem que ser feito, eu falo do que eu fiz. Então, o primeiro ponto é você criar um modelo de transporte por quilometragem e não por passageiro. Lei minha aprovada já está em vigor. Segundo, é você melhorar a forma de bilhetagem e de integração. Agradeço muito o governador Zema pelas palavras que sempre me trata, reconhecendo a liderança que a gente está tendo na integração de um bilhete único, né? De uma tarifa só na região metropolitana. Estava esses dias com o prefeito Vitório Medioli, com a prefeita Marília Campos e também com o meu queridíssimo amigo João Marcelo, prefeito de Nova Lima, e ele, para mim, quando é que isso começa? Vamos integrar as passagens, então é outro caminho. Ainda as faixas exclusivas, a valorização dos taxistas. Londres conseguiu melhorar muito a mobilidade dentro do seu centro, permitindo o acesso prioritariamente a taxistas e garantindo que esses sejam os principais veículos ali, para que senão o coletivo. Com isso tudo e fazer uma mudança clara no modelo de subsídio que a gente tem hoje na cidade, que precisa aumentar no sentido de garantir uma passagem ainda mais barata e irmos, sabe, Guilherme, na direção do passe livre integral para a cidade.
Defendo abertamente e veementemente que Belo Horizonte seja a primeira capital brasileira a imitar o que quase 100 municípios do Brasil já estão fazendo. Ou seja, no lugar onde se lê o valor da tarifa, 0. E um passe livre integral para todo mundo. Isso a gente viu, é política, é determinação orçamentária, para que caiba no orçamento o desejo de uma mobilidade que integre todo mundo. Deixa eu falar sobre política, o senhor tocou da palavra. Vamos falar sobre uma política relacionada a um cartão postal da cidade, a Pampulha. Tivemos a decisão na noite de ontem, aliás, no dia de ontem, Isso. sobre a justiça determinando que a CPI da Pampulha, a nova CPI da Pampulha, não seja aberta. Tem um trecho específico dessa decisão em que sugere, segundo a decisão, que a instalação dessa nova CPI, abre aspas, parece funcionar como uma burla ao requisito constitucional de prazo certo e determinado, promovendo ao arrepio de uma norma a continuidade de uma prática ininterrupta de trabalhos investigativos para além de um prazo máximo fixado pela legislação. Essa avaliação, o senhor concorda com ela? Decisão judicial se cumpre, a Procuradoria da Casa, dentro dos prazos regimentais, vai apresentar os seus recursos, e o que eu saliento é que foi muito bom mesmo, ver o senhor prefeito correr na sala do governador ontem, visivelmente de improviso, para anunciar que agora a lagoa não vai ser mais limpa em 5 anos, vai ser limpa em 3. Eu sou um leitor assíduo do jornal O Tempo, como vocês sabem. Jornal O Tempo questiona o prefeito. Uai, prefeito, mas por que então diminuiu de 5 para 3? Sem resposta. O governador fala, uai, prefeito, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Quem não está fazendo a parte é a prefeitura, que não está combatendo as ligações ilegais de esgoto no entorno da Pampulha. E a Copasa fala, uai, prefeitura, o que é isso? E aí o jornal Tempo estampa, todos contra o Fuad. Ou seja, eu falo que aquilo dali tá uma vergonha, o governador fala que a prefeitura não está fazendo a parte dele e a Copasa está sentindo atuação mínima do senhor prefeito. Gente, e aí vem o que o relatório do Braulio deixou muito claro. Você tem um despejo de esgoto ilegal na Pampulha, uma ação porca da prefeitura e não coibir isto, e a contratação de uma empresa que há anos fica enxugando gelo, inclusive com financiamento de dinheiro internacional. São de milhões e milhões e milhões de reais. E para além do esgoto, um problema gravíssimo que coloca a lagoa em risco, que é o aterramento, que em poucos anos pode tirar da lagoa metade do espelho d'água e comprometer o título de patrimônio cultural da humanidade que foi recebido. Isso é grave? É gravíssimo. A Câmara precisava fazer uma coisa? Sim. Foi aberto a CPI? Também. O relatório não foi possível de ser aprovado? Isso aconteceu e, claro, eu fiquei muito chateado com o presidente da instituição, que ama o cartão postal. Vai conversar com qualquer morador da Pampulha. Vai conversar e perguntar assim, uai, por que será que a prefeitura está imprimindo tanto esforço em impedir uma CPI? Tanto esforço para não garantir um relatório? Ora, porque que coisa errada tem? Não está fedendo só a lagoa, fede também a prefeitura. Eu não retiro as palavras que disse, no sentido em que basta passar na orla da lagoa e ver que é algo de podre. E não é algo de podre apenas na água. São anos com a mesma promessa. Eu vi os comentários dos leitores do jornal O Tempo no post em que a prefeitura prometia agora 3. O melhor, para mim, claro, vai limpar em 3 anos e a gente vai poder, inclusive, nadar, pescar, velejar, como já foi prometido há 3 anos, 13 anos, 30 anos. Então, ou seja, vamos resolver? Vamos resolver. Mas foi muito bom ver que a Câmara não está sendo enfeite. Eu acho que nessa história toda, meu caro Guilherme, é a falta de costume do Brasil em perceber a importância de um poder legislativo independente, ou seja, que não é funcionário do prefeito, que não tem ali simplesmente alguém que vai carimbar as decisões da prefeitura. Câmara é para provocar, para acelerar, para fiscalizar, para incomodar. O resto é, simplesmente uma firula. O senhor fala, Gabriel, que não questiona que a decisão da justiça não pode ser aí questionada, no caso precisa ser cumprida. Isso. A primeira CPI da Lagoa da Pampulha teve trabalho encerrado porque não teve a conclusão do relatório. Isso. É questionável também ou inquestionável? Em que sentido? Essa conclusão ou essa não conclusão desse relatório?
Por que não concordar com a decisão da CPI que foi tomada? Não houve uma decisão. Essa que é a grande questão. Houvesse uma decisão, claro, tem que se concordar. A grande questão é que não houve uma decisão. Ou seja, terminou sem apreciação de um relatório. E isso, claro, é muito ruim para quem quer ver uma lagoa muito despoluída e recebendo. A lagoa é outro exemplo, eu falei aqui do centro. Vou falar da lagoa que eu quero ver. Eu quero, obviamente, uma lagoa despoluída, uma orla com menos carros e passeios mais largos para as pessoas não terem que se espremerem entre o trânsito para curtir. Eu quero uma mudança no código da cidade para que as grandes residências que estão vazias ali na beirada do lago possam ser restaurantes, bares, espaços para estabelecimentos que façam da orla da lagoa um grande ambiente caminhável. Por que o Rio de Janeiro fecha, né, a Vieira Solto, ali em Ipanema, para todo mundo curtir no final de semana? Por que grandes cidades no planeta, à beira da água, fazem um grande espaço de fruição? E aqui, Casa do Baile, 6 horas fechou. O cassino, há anos fechado, com burocracia travando. E os eventos da cidade indo todos para a região metropolitana. Por que é que as pessoas não fruem mais da Igreja da Pampulha e do seu entorno, com vários outros estabelecimentos criados ali? Isso não sou eu. Eu sei que eu não falo sozinho. Tenho eleitores na Pampulha, tenho amigos na Pampulha. A Pampulha é da cidade. Quem vive lá e acompanha isso tudo sabe que o desfecho poderia ser melhor. Nos últimos dias, durante o Café com Política, a gente nós recebemos aqui várias pessoas falando sobre as CPIs da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Uma crítica muito incomum. Todos dizendo que com tantas CPIs, parece que de fato perdeu o sentido do que é uma CPI e como ela precisa ser instaurada numa Câmara. Essas pessoas fazem críticas e aí a gente cita vereadores, o próprio prefeito de Belo Horizonte esteve aqui, e dizem que o sentido hoje seria o sentido de politicagem, de ganhar palanque em cima de discussões que são importantes, mas talvez não necessitariam aí de uma CPI para uma investigação. O senhor concorda? Não, claro que não. Eu passei 4 anos no primeiro mandato de vereador tentando abrir uma CPI para investigar essa questão toda dos ônibus da cidade. Sabe o que é estranho? É com tanta coisa ruim. No primeiro mandato do prefeito Alexandre Calil, na primeira legislatura da qual participei, nenhuma CPI foi aberta. Se nós tivéssemos aberto uma CPI ainda em 2017, 2018, Thalita, certamente esse assunto dos ônibus não teria chegado no ponto que chegou. Estranho seria um parlamento, uma Câmara Municipal, numa cidade que tem tantos problemas, ficar quieta. Claro que o senhor prefeito vai dizer que tem CPI demais. Ele não quer ser investigado, né? Vamos recordar quais foram as CPIs. CPI BH Trans, Caixa Preta, resultou num relatório elogiado pelo Ministério da Justiça. Escancarou que há um cartel e que a auditoria foi fajuta. E desencadeou um processo de protagonismo na Câmara no assunto. CPI do abuso do poder, que vai se encerrar nessa semana com o relatório, mostrando um conjunto sem fins de maracutaias para proteger o ex-prefeito. E agora, eu acho que o problema do prefeito é trabalhar. Acho que ele está chegando tarde da prefeitura e saindo cedo. Eu chego cedo e saio tarde. Há uma diferença aqui. A Câmara não vai dar conta de trabalhar, disse o prefeito. No seu ritmo, certamente não. Lá não tem vereador lento. Lá tem vereador que trabalha muito e desde cedo. Então agora na Câmara nós temos o encerramento de uma CPI de abuso de poder e 2 que vão vigorar. A mesma quantidade anterior. Uma no sentido de seguir investigando, são 3. Uma no sentido de investigar os ônibus sem qualidade. Nós não vamos poder permitir o pagamento de subsídio para empresas que não oferecem um bom serviço. Segundo, há uma dúvida grande na assistência social em relação aos motivos que Belo Horizonte não quis aderir ao sistema do TRE para eleição de conselheiro tutelar. Por qual razão o município resolveu criar um sistema próprio para H, sendo que o Ministério Público recomendou que todos os municípios adotem as urnas eletrônicas para conselheiro tutelar? Alguém está querendo esconder alguma coisa? Alguém está querendo forjar a eleição? Isso, claro, merece investigação. E ainda, a questão das pessoas em situação de rua, basta andar na rua. Basta andar na rua. É um tema que a Câmara Municipal precisa tratar.
com humanidade, com responsabilidade, entendendo que nós estamos falando de pessoas dos mais diversos tipos, gente que migrou para Belo Horizonte e não tem dinheiro para voltar, gente com dependência química, gente com problema psicológico, gente com problema da família, gente com problema financeiro, cada uma com uma solução. Mas essa política merece investigação? É claro! Estranho seria, minha cara, a Câmara Municipal ver tudo que está acontecendo na cidade e não fazer nada. Quem tem medo de CPI? Eu não sou. Claro, o prefeito parece ter. Aliás, senhor prefeito, imagina se surge uma CPI dos precatórios, hein? Fuad, se surge uma CPI dos precatórios, para saber o que foi feito na Secretaria de Fazenda. Aí, certamente, o senhor também ia se incomodar muito. Gente, eu não nasci com sentimento de medo. Não tenho problema em acordar cedo, como vocês sabem, as mensagens chegam às 5 da manhã. E vou dormir muito tarde. E se o problema do prefeito é trabalhar muito, essa é a minha solução para essa cidade. Trabalhar muito e trabalhar fazendo barulho. Porque Câmara silenciosa é Câmara de ditadura. Na democracia, a gente tem uma Câmara barulhenta, uma Câmara que aparece, uma Câmara que a cidade vê e tem orgulho de falar, poxa, é isso daí que eu quero. Porque Câmara que não participa, não aponta problema e não fiscaliza é só um enfeite. Nós estamos conversando com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento mais do que conhecido pelo vereador Gabriel Azevedo. Primeira pergunta é minha. Qual que nós vamos comer aqui embaixo? Qual vai ser a primeira iguaria? Essa aí é a Thalita Marinha, que é a sommelier de Mercado Central. Vai, Eu virei uma guia já, viu? Você sabe que as lojas mudam de lugar, É, tipo já no falei Harry isso Potter, aqui. né? Elas vão se transformando. É, exatamente. Eu já virei uma guia, nós vamos decidir depois o que nós vamos comer, que tem muita coisa, a gente pode fazer um tour aqui no Mercado Vai Central. combinar depois do Mas pra programa. gente começar, Gabriel, vamos falando aqui sobre política. Arrependimento sobre a fala contra a vereadora Flávia Borgia? Erros cometidos, desculpas pedidas e aceitas, caso encerrado, vida que segue. Arrependimento sobre as falas contra Fuad Noman e Josué Valadão. Fui suave. Deveria ter sido ainda mais incisivo. A crítica de que Gabriel Azevedo faz uso político de CPI. Não existe uso político de CPI. A política é feita no Poder Legislativo de fiscalizar, legislar e representar. Como foi dito num vídeo recente, Gabriel Azevedo entra a partir de agora no modo na marra com a prefeitura? Se a prefeitura só funciona na marra, é na marra que vai ser. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, muito obrigado por estar nessa jornada da gente aqui no Mercado Central. É sempre um prazer primeiro estar no Mercado Central, né? Acima de tudo e qualquer coisa. Obrigado por estar conosco mais uma vez. É isso, me chama mais e prolonguem esse período aqui no Mercado Central. Eu prometo te trazer mais guloseimas.